O ex-deputado federal do PTB e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Romeu Queiroz, perdeu os benefícios de trabalho externo e saídas temporárias. Romeu Queiroz foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 6 anos e 6 meses de prisão por envolvimento no esquema do mensalão. Ele cumpre a sentença em regime semiaberto. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas, a decisão foi motivada por um vídeo em que o ex-parlamentar foi flagrado tomando cerveja com amigos em um bar na região centro-sul da capital, o que pode ser considerado falta grave. Uma audiência de justificação para apuração do fato foi marcada para março. Segundo a defesa, Romeu Queiroz alegou que estava almoçando com amigos e que não teria ingerido bebida alcoólica. Pelo menos 14 bairros de Belo Horizonte e Santa Luzia ficaram sem água depois do rompimento de uma adutora no bairro São Gabriel, na região nordeste da capital. O acidente provocou um grande vazamento de água no cruzamento das ruas Codojás e Loreto. O abastecimento em bairros da região norte e nordeste e em 3 bairros de Santa Luzia foi interrompido emergencialmente para a manutenção da rede. A previsão é de que o serviço seja normalizado gradativamente durante a noite. E a Copasa alertou hoje que a água pode acabar até agosto na região metropolitana. A informação foi revelada pelo diretor de operações metropolitanas da companhia, Rômulo Tomás Perilli, durante uma reunião hoje na Assembleia Legislativa de Minas. Levamos o relatório ao governador, que determinou a imediata ação no sentido de preparar um plano de emergência, porque continuando o atual sistema pluviométrico, a atual previsão pluviométrica, se nós tivermos em 2015 a mesma precipitação que aconteceu em 2014, nós vamos entrar em colapso no sistema Paraopeba até julho ou agosto. Ou seja, os reservatórios do sistema Paraopeba serão esvaziados totalmente. A Câmara de Vereadores de Belo Horizonte decidiu pôr fim à verba indenizatória que custeava gastos com combustível e material de escritório, por exemplo. A medida promete dar mais transparência e economia ao Legislativo. O projeto para a extinção da verba indenizatória foi discutido em reunião entre a mesa diretora da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte e o Colégio de Líderes. O encontro foi no plenário da Casa e contou com a presença de 17 lideranças, que chegaram a um consenso. Com o acordo entre os líderes, um projeto de resolução põe fim à verba indenizatória de R$15 mil mensais. A partir de agora, serviços que eram indenizados, como combustível e material de escritório, por exemplo, passam a ser licitados para os 41 vereadores. O presidente da Casa comemora o fato da iniciativa ser pioneira no país. Você tem um mandato mais transparente também, né? Eu acho que a verba se dando na Casa não vai ter aquele problema que outros têm umas ações sobre gasolina, sobre discussão. Então vai ser uma coisa transparente na licitação, na tomada de preço, onde vai ser muito mais transparente para a Casa. A proposta partiu de um estudo técnico elaborado em 3 meses. Um dos responsáveis pelo estudo, Ronaldo Gontijo, espera economia para os cofres públicos. A Câmara vai ter esse papel, ou você exerce sua função e dentro do limite, né? Embora cada mandato tenha sua especificidade, sua maneira de ser, mas vai ter um limite. Eu recebo o nosso editor de política do Grupo Band Minas, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Camila. Essa corte aí da verba indenizatória ajuda a melhorar a imagem da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte? Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque a Câmara se envolveu aí na administração passada com vários pequenos escândalos, aquela questão das coxinhas, etc. Então, o Ayrton Magalhães, que assumiu agora, que é desafeto, inclusive, do presidente passado, o Léo Burguês, está introduzindo uma sistemática nova. Sem dúvida, pode ajudar-se. E é preciso que fundo mesmo nessa questão. O Legislativo é muito visado e é um poder muito frágil. Portanto, é até uma decisão elogiável essa de cortar esses gastos. Agora, Lindenberg, o governador Fernando Pimentel se reuniu hoje com a Dilma em Brasília, né? Qual que foi o assunto? O Fernando Pimentel foi pedir socorro, foi buscar dinheiro do governo federal para essa questão hídrica, essa crise hídrica que nós estamos vivendo aqui no Estado. O Estado precisa de investir, não tem dinheiro suficiente para isso,
Parece que o Pimentel está colocando a questão do Rio Manso e lá do Paraopeba, a transposição das águas do Paraopeba para o Rio Manso e para o sistema Serra Azul nos programas do PAC. Isso aí é um dinheiro aí, no mínimo, por baixo, aí, R$1 bilhão. É possível que ele consiga isso, sim. Tem bom trânsito, boas relações com a presidente. Vamos esperar, vamos torcer, né, Lindenberg? Agora, falando ainda de água, nesse alerta que a gente viu da Copasa, que a água pode acabar até agosto na região metropolitana, é muito alarmista ou você acha que é isso mesmo? Eu acho que é um certo alarmismo disso aí. Eu acho que a situação é grave, a crise é séria, mas é um alarmismo isso aí, dizer que vai acabar. E ele está falando do sistema de Paraopeba, né? Ele não está falando de outros sistemas, não. Agora, o mais importante de tudo isso, além dessa questão que nós estamos debatendo, é que hoje saiu um decreto do governador Fernando Pimentel, dando uma outra visão e um outro tratamento da questão da água. Não está se tratando agora, por esse decreto, apenas da questão da Copasa e do abastecimento em algumas cidades, como a região metropolitana de Belo Horizonte. Não. Agora está, sob coordenação da Secretaria de Planejamento, há uma visão mais global, é de se tratar da questão hídrica em todo o estado, inclusive com o IGAM, que estava afastado dessa questão. O IGAM, que é o gestor das águas em Minas, passa a fazer parte desse comitê que foi agora assinado o decreto agora pelo governador. Ok, Lindenberg, obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite. A seguir tem novidade no futebol mineiro. E ainda, moradores da Avenida Pedro I temem nova tragédia. Agora 7h10, a gente volta já já.